E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos resolver um exercício relacionado ao estudo da mecânica dos fluidos. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Um recipiente de metal com 0,61 metro de altura e área de seção reta interna de 0,09 metro quadrado pesa 22,2 newton quando vazio. O recipiente é colocado sobre uma balança e a água escoa para o interior do recipiente por uma abertura no topo e para fora por meio de duas aberturas iguais nas laterais do recipiente, conforme eu ilustro no quadro. Sob condições de escoamento permanente, a altura da água no tanque é constante e igual a Hzinho, 0,58 metro. Seu chefe quer que a balança leia o peso do volume de água no tanque mais o peso do tanque. Isto é, que o problema seja tratado como um simples problema de estática. Você discorda, dizendo que uma análise do escoamento do fluido é necessária. Quem está correto? E que leitura a balança indica? Para resolver o exercício, vamos começar analisando melhor a figura ilustrada no quadro. Aqui nós temos a balança. Sobre ela eu apoio o recipiente contendo a água líquida escoando. A água escoa através dessas três aberturas. Perceba que a área de cada uma delas é igual a 0,009 metro quadrado. A altura do recipiente mede Hzão. No regime de escoamento permanente, a altura da água líquida é constante, igual a 0,58 metro. Aqui nós temos a aceleração da gravidade local, a massa específica da água, 1000 kg por metro cúbico, e a velocidade de escoamento através da área A1, 3 metros por segundo. Eu ilustrei ali o módulo da velocidade V1. Bom, para resolver o exercício, eu vou recorrer ao teorema do transporte de Reynolds aliado à segunda lei de Newton. Esse teorema nos diz que a resultante das forças superficiais mais a resultante das forças volumétricas ou forças de campo que atuam no volume de controle é igual à taxa de variação com o tempo da integral, fazendo a varredura de todo o volume de controle, da velocidade V, ρ, dv, aqui eu ilustro o diferencial do volume, mais a integral, fazendo a varredura da superfície de controle que delimita o volume de controle de V vezes ρ vezes V, produto escalar com a área dA. Muito bem. Como nós temos um escoamento que ocorre em regime permanente, essa taxa de variação com o tempo é nula. Agora, a água se encontra na fase líquida, portanto, o escoamento é incompressível. E eu vou admitir também que o escoamento é uniforme através de cada área de seção transversal. Muito bem? Sendo assim, a resultante das forças de superfície mais a resultante das forças de campo é igual. Como o escoamento é uniforme, eu posso simplesmente transformar essa integral num somatório. Portanto, nós temos o somatório fazendo a varredura da superfície de controle de V, ρ, V, produto escalar com a área A. Como nós queremos determinar a indicação da balança, eu preciso ir em busca da força de interação da balança com o volume de controle. Eu preciso, portanto, aplicar essa igualdade apenas na direção do eixo Y, justamente para obter a indicação da balança. Logo, eu vou simplificar um pouco mais essa expressão. Eu vou escrever o seguinte: eu preciso apenas da resultante das forças superficiais na direção do eixo Y e da resultante das forças de campo na direção do eixo Y. E isso é igual ao somatório, fazendo a varredura da superfície de controle de Vy vezes ρ, produto escalar da velocidade V, com a área de seção transversal A. Observe no quadro, portanto, até aqui, a expressão obtida
e a pequena análise realizada. Vamos agora obter a resultante das forças de superfície que agem no volume de controle na direção do eixo Y. Perceba o seguinte: a pressão atmosférica é a mesma em toda a superfície de controle, portanto, o seu efeito é cancelado, pois, do lado esquerdo, as forças de pressão devido à pressão atmosférica atuam na horizontal e para a direita. Já as forças de pressão que atuam do lado direito do volume de controle estão agindo na horizontal e para a esquerda. Portanto, na direção horizontal, os dois efeitos são cancelados. O mesmo acontecendo na direção vertical. As forças de pressão, devido à pressão atmosférica na parte superior do volume de controle, atuam na vertical e para baixo, e as forças de pressão, devido à pressão atmosférica na base do volume de controle, atuam na vertical e para cima. Portanto, os seus efeitos se cancelam. Muito bem? Resta apenas, como força de superfície, apenas a força de interação da balança com o volume de controle. Eu vou representar essa força simplesmente por RY. Muito bem? Agora, a resultante das forças de campo que atuam na direção do eixo Y. Nós temos o peso do recipiente vazio mais o peso da água no estado líquido. Como o eixo Y está orientado verticalmente para cima, essas duas intensidades vêm acompanhadas do sinal negativo. Portanto, menos o peso do recipiente vazio menos o peso da água no estado líquido. Bom, essa composição de forças é igual. Agora, na direção do eixo Y, eu vou aplicar essa expressão apenas à abertura A1, pois essas duas aberturas, o fluxo de água através dessas duas aberturas, estão na direção horizontal, portanto, na direção do eixo X. Essa análise não nos interessa. Sendo assim, analisando a abertura de área A1, nós temos VY. Sua intensidade é igual a 3 metros por segundo. Como ela se orienta em oposição ao eixo Y, eu vou colocar menos VY, ou seja, menos V1, vezes a massa específica da água, que multiplica o produto escalar da velocidade V nessa abertura pela área A. Lembre-se que a área se orienta no espaço a partir do versor N, um vetor de módulo unitário perpendicular ao elemento de área em questão e apontando para fora do volume de controle. Logo, a velocidade V e o versor N possuem a mesma direção e sentidos opostos. Pela definição do produto escalar, temos o cosseno de 180 graus, que é menos 1, e, portanto, aparece aqui menos V1, sua intensidade, vezes a área A1. Muito bem? Observe a igualdade obtida. Logo, essa força que age no volume de controle devido à sua interação com a balança, menos o peso do recipiente vazio, menos o peso da água na fase líquida, é igual. Aqui nós temos ρ vezes V1 ao quadrado vezes a área A1. Para determinar RY, portanto, basta agora calcularmos o peso da água na fase líquida. Para fazer isso, nós devemos recordar que a intensidade da força-peso é dada pelo produto da massa pela aceleração da gravidade local. Sendo assim, o peso da água é igual. A massa da água é igual à sua massa específica ρ vezes o volume ocupado por ela. O volume ocupado por ela é dado pela área da base A vezes a altura Hzinho. Portanto, A vezes Hzinho vezes G. Logo, RY fica dado por... Então, nós temos R menos... Vou retomar a expressão original. Então, R menos o peso do recipiente vazio menos ρ
vezes A vezes H vezes G, e isso é igual a ρ V1 ao quadrado vezes a área A1. Substituindo os dados fornecidos, a gente obtém RY menos o peso do recipiente vazio, 22,2, menos o peso da água líquida, substituindo ρ por 1000 kg por metro cúbico, a área da base do recipiente, 0,09 metro quadrado, a altura Hzinho por 0,58 metro e a aceleração da gravidade local, o seu módulo 9,8 metros por segundo ao quadrado, você vai obter um resultado igual a 511,56. Então, 511,56. E isso é igual a massa específica ρ, 1000 kg por metro cúbico, vezes V1 ao quadrado, portanto 3 ao quadrado 9, vezes a área A1, 0,009 metro quadrado. Efetuando esse cálculo, você vai encontrar 81. Muito bem? Consequentemente, RY fica dado por, nós temos 81 mais 22,2 mais 511,56, logo você vai encontrar 615 Newton. Observe no quadro, portanto, o resultado obtido e o pequeno cálculo realizado até aqui. Note que o funcionário está correto ao pedir para o seu chefe uma análise mais detalhada do problema em questão, pelo seguinte fato: para o seu chefe, a indicação da balança vem da estática dos fluidos, ou seja, para o seu chefe, a balança indicaria essa soma, 22,2 mais 511,56. E conforme acabamos de comprovar, o funcionário está correto ao analisar o escoamento do fluido, pois a indicação da balança é dada por 615 Newton, 81 Newton a mais do que o chefe consideraria. Sendo assim, o funcionário está correto na análise do problema. Perceba ainda o seguinte: RY surgiu acompanhado do sinal positivo, como era de se esperar, pois essa força surge da interação do volume de controle com a balança. Perceba que o volume de controle aplica na balança uma força de intensidade RY na vertical e para baixo. A balança devolve essa força, com a mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto, no volume de controle, a favor do eixo Y, conforme o cálculo indica. Com isso, eu encerro esse exercício. Até a próxima.